E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certinho com vocês? Me desculpem a ausência nessas 2 últimas semanas, mas eu confesso que a gripe me pegou de jeito mesmo. Me deixou de cama. Passei aí 2 semanas praticamente só saindo de casa para dar aula, de aula para casa, então ficou difícil vir no estúdio gravar. Mas estamos de volta, tá bom? Cumprindo a nossa promessa de toda segunda-feira ter a resolução do nosso simulado semanal. E pessoal, deixem dicas, tá? Vocês querem um resumo de algum conteúdo? Vocês têm alguma dúvida? Coloca aqui no nosso canal que a gente vai tentar atender, tá bom? Se tu curte o nosso canal, compartilha, marca o sininho, divulga para os amigos, porque volto a dizer, esse canal não é meu, esse canal é nosso, tá bom? Então, desculpem também a voz, né? A voz tá um pouco fanha ainda. Mas enfim, tô de volta para dar um pouco de conhecimento, para aprimorar o conhecimento de vocês, tá bom? Simbora? Vem com cá! Resolução do simulado semanal número 8. A primeira questão, mais uma vez eu faço questão de lembrar isso a vocês. É importante que vocês leiam o texto, tá? Configurem o YouTube de vocês para Full HD, tá bom? Para que vocês possam dar pause, para que vocês possam ler o texto sem maiores problemas. Pessoal, nessa primeira questão a gente vê uma pintura que é uma pintura típica do Renascimento, né? Uma pintura clássica do Renascimento. Pintura essa feita pelo Michelangelo, lá no teto da Capela Sistina. Então, primeira questão, uma questão para quem domina a arte renascentista, uma questão tranquila. O movimento que a imagem e o texto estão relacionados, letra B de bola. Vejam, inclusive o texto, olhar humano, que é um olhar curioso, atrevido, né? Vejam que o manto que está em torno de Deus, ele tem a anatomia de um crânio, então Deus existe, mas até ele foi uma invenção humana. Ou seja, é o antropocentrismo. Lembrando que o antropocentrismo ou humanismo é a principal característica do Renascimento. A segunda questão, uma questão de renascimento também. Inclusive a gente falou sobre as obras literárias do Renascimento semana passada. E mais uma vez eu digo, né? Muitas vezes parece que a gente detalha demais o conteúdo, mas eu quero mostrar para vocês que cada detalhe vale a pena, porque realmente aparece em prova de vestibular. Essa segunda questão é a questão de relacionamento de coluna 1, coluna 2. E aí vejam que são obras, né? Obras literárias. Então o aluno, ele realmente precisa lembrar a sinopse de cada obra dessa. Lembrem que o livro O Príncipe do Maquiavel é um livro onde Maquiavel defende o absolutismo. Decameron, do Giovanni Boccaccio, é um livro que denunciava na época o assédio sexual promovido por alguns sacerdotes. Gargantua, de Rabelais, é uma crítica à sociedade teocêntrica da época, obviamente da época medieval. 95 teses de Lutero, a gente vai falar de reforma protestante ainda, vai ser o nosso próximo conteúdo, mas todo mundo sabe que Lutero, ele escreve as 95 teses para apontar as contradições da Igreja Católica da época. O Elogio da Loucura, um livro clássico do Erasmo de Roterdã, do holandês Erasmo de Roterdã. Um livro que critica a manipulação social exercida pela Igreja Católica. Então,
vamos lá. Aí realmente essa questão a gente vai precisar ler toda. Aborda o abalo causado pela peste negra e no comportamento e nos valores sociais embasados na moral medieval, bem como o advento do humanismo na Itália, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Lembrem que quando a gente fala do cenário da peste negra, a gente fala de 10 jovens que pediram refúgio a uma abadia e o capelão impôs aqueles 10 jovens que para que eles ficassem na abadia, eles precisariam contar histórias eróticas. Então falou 10 jovens, cenário peste negra, Decameron. Defende uma política desligada da moral religiosa, falou de política desligada da moral, a gente fala do Maquiavel. Lembrem que Maquiavel vai dizer que não existe ética na política. Quando o terceiro parênteses faz uma crítica à filosofia escolástica medieval, a autoridade dos frades, a autoridade do Papa, dos magistrados e a justiça através de uma sátira no estilo grotesco que dialoga com a cultura popular e carnavalesca da virada da Idade Média para a Idade Moderna. Então, voltando aqui, pessoal, crítica à moral teocêntrica, inclusive falando sobre o próprio carnaval, uma festa mundana, enfim. Essa pauta ela é apresentada no livro do Rabelais. Então, número 3. É um texto que critica as práticas abusivas de alguns clérigos que realizavam a venda de indulgência. Quem mais vai criticar a venda de indulgência vai ser o Maquiavel e o Martinho Lutero. Portanto, deixa eu ver aqui, Martinho Lutero, número 4. Um livro inspirado em obras clássicas, no exercício da retórica, um texto satírico e sombrio, critica práticas corruptas da Igreja Romana. Isso a gente vê no Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, que é o número 5, portanto, resposta letra C. A terceira questão, uma questão que fala sobre renascimento, mas aí vejam que aí o aluno de fato precisa conhecer as obras renascentistas. Tomás Moros, lembrem que Tomás Moros escreveu um livro que acabou custando a vida dele, né? Ele foi condenado à morte por conta desse livro, chamado de Utopia. Então, dentre as alternativas, a única alternativa que fala corretamente sobre a obra do Tomás Moros, letra B, inclusive está aqui, ó, Utopia, o nome do livro dele. Elogio da Loucura, lembrem, Erasmo de Roterdã. Garganta e Pantagruel, Rabelais. Os ensaios, Rabelais também. Utopia, escrita em inglês e logo publicada em diversos idiomas devido à projeção que ganharam os livros em função da invenção da imprensa, o que provocava na sociedade europeia da época o desejo de se aventurar por além-mar, ou seja, vejam que a letra E fala de Utopia, que é o livro de Tomás Moros, mas relaciona a utopia à expansão marítima. Utopia é uma crítica ao teocentrismo que ainda existia na sociedade europeia da época. Então, Utopia fala da transição da cultura medieval para a cultura moderna. Então, resposta letra B. Quarta questão, uma questão que fala sobre a sociedade ateniense. E aí é uma questão direta, né, pessoal? Lembrando que quando a gente fala de Atenas, a gente fala dos eupátridas, dos latifundiários, a gente fala dos georgóis, os pequenos proprietários de terra, a gente fala sobre os demiurgos, que eram os comerciantes, a gente fala sobre os tetas, que eram os assalariados, muitos deles miseráveis, a gente fala dos metecos, que eram os estrangeiros, e a gente fala dos
escravos. Então, resposta de cara, letra A de amor. Lembrando, tá? Em Atenas, a gente fala de 6 classes sociais. Eupátridas, Georgóis, Demiurgos, Tetas, Metecos e escravos. Mas em Esparta, lembrem disso, a gente fala de 3 classes. A classe dos espartanos, que era a classe dos soldados, a classe dos periecos, que eram os homens livres que viviam na periferia, e a classe dos ilotas, que eram os escravos que pertenciam ao Estado. Beleza? Quinta questão, uma questão que fala sobre a cidade de Atenas. Então, considere as seguintes afirmativas. Os atenienses participavam diretamente das discussões e da tomada de decisões pelo voto. Pessoal, quando a gente fala de ateniense, a gente fala de todos os habitantes de Atenas. Então, dizer que os atenienses participavam diretamente das discussões e tomadas de voto significa dizer que a gente está incluindo, dentre esses habitantes, as mulheres e os escravos. Mulheres e escravos, assim como os próprios estrangeiros, não tinham participação direta nas discussões e na tomada de decisões pelo voto. Cuidado, viu? Todo cidadão é habitante, mas nem todo habitante é cidadão. Repetindo, todo cidadão habita um determinado país, mas nem todo habitante é um cidadão. Cidadão é aquele habitante que possui direito político, que possui direito ao voto. Então, os habitantes de Atenas, nem todos eles tinham essa cidadania, esse poder de decidir pelo voto. 2. Os escravos eram considerados bárbaros e as mulheres seres inferiores, portanto, eles eram excluídos naturalmente de qualquer debate. Até aí tudo bem, né? Porém, os estrangeiros gozavam de direitos políticos, eu acabei de dizer. Os metecos, as mulheres e os escravos não tinham acesso ao voto. 3. Na democracia ateniense, nem todos os cidadãos, pois mulheres, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania. Então, perfeito, na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Pode ser habitante, pode viver na cidade, mas cidadão não. Então, resposta 3 está verdadeira. Item 3 está verdadeiro. Item 4. Sendo uma democracia representativa, já está falso. A gente vai ver isso, inclusive, na próxima aula. A democracia ateniense ela era uma democracia direta. A democracia representativa é essa que existe no Brasil. Portanto, a resposta letra C. Beleza, pessoal? Sexta questão. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que o texto fala sobre os estrangeiros, que não eram humilhados, nem eram discriminados, nem sofriam injúrias, enfim. Pessoal, lembrem que quando a gente fala das cidades gregas, a gente se preocupa com Esparta e Atenas. O texto fala de estrangeiros que não eram humilhados, que não eram discriminados. Esparta era uma cidade xenófoba, portanto tinha aversão a estrangeiros. Esses estrangeiros, portanto, eles tinham acesso à cidade de Atenas. E esses estrangeiros são chamados de metecos. Portanto, a resposta é letra C. Sétima questão. Aí tem um texto que é importante que vocês leiam. Inclusive, eu quero só destacar isso aqui, ó. Mas tempestades e ventos nos desviaram de nossa rota, pois assim quis Zeus. Quem é Zeus? É o Deus supremo da Grécia Antiga. Então, a vontade de Zeus provocou a tempestade que desviou. Quando a gente lê o texto, está falando sobre a viagem de Ulisses. Então, a vontade de Zeus desviou Ulisses da sua rota. Beleza? Então, quero destacar isso aí. Então, refletindo as informações apresentadas no texto,
É correto afirmar que na antiguidade os povos valorizavam a razão e não acreditavam na existência de deuses. Falso. O conceito religioso dos gregos baseava-se na interferência dos deuses na vida humana. Perfeito, de acordo com o texto é isso, né? A vontade de Zeus desviou Ulisses da rota dele. Então, a interferência dos deuses na vida humana, isso é apontado, isso é percebido dentro da mitologia grega. Oitava questão, uma questão que na realidade é a letra de uma música, né? Uma música do grande Chico, né? Um dos maiores poetas da musicalidade brasileira, né? Eu particularmente sou fãzaço desse cara. Chico, ele compôs uma música chamada de Mulheres de Atenas. E aí lembrem que a cidade de Atenas, os homens atenienses, eles desprezavam, eles menosprezavam, eles humilhavam as suas mulheres. Em Atenas, a mulher, ela servia apenas para a procriação e para cuidar dos afazeres domésticos. Beleza? Então, tomando como ponto de partida a letra da música, podemos assinalar sobre o papel desempenhado pela mulher na antiguidade que, então, quando a gente lê os itens, a gente chega à letra C, que diz que a mulher ateniense, até porque, lembrem, o texto fala sobre a mulher ateniense. Lembram daquilo que eu falei para vocês? A resposta, sendo uma questão interpretativa, a resposta sempre tem que estar vinculada com o texto. Então, a mulher ateniense, casada, vivia grande parte do seu tempo confinada no lar, cuidando dos afazeres domésticos. A mulher era submissa a um regime de quase reclusão e era também privada de participar da cidadania, das decisões políticas. Perfeito. Agora, lembrem que em Esparta, as mulheres elas não participavam das decisões políticas, mas em Esparta, as mulheres elas eram respeitadas pelos homens. Beleza? Então, cuidado com isso. Nona questão. Uma questão que fala sobre o início da colonização do Brasil. E, pessoal, lembrem que Dom João III, rei de Portugal, iniciou a colonização do Brasil porque a coroa portuguesa, na época, ela temia perder o Brasil para os franceses. Lembram disso? Os franceses se recusavam a reconhecer o Tratado de Tordesilhas. E aí lembrem que para iniciar a colonização do Brasil, Dom João III, querendo proteger o Brasil da ameaça francesa, Dom João III ele implantou o sistema de capitanias hereditárias, portanto, resposta, letra A de amor. Décima e última questão. Sobre o Brasil colonial, considere as afirmativas abaixo. Primeiro parênteses, a instalação das capitanias gerou conflitos entre portugueses e indígenas, já que o confisco de terras e o trabalho forçado feriam o modo de vida das populações nativas. Perfeito, né, pessoal? Com a implantação das capitanias hereditárias, os índios começaram a ser escravizados. Com a implantação das capitanias hereditárias, os portugueses eles começaram a tomar as terras indígenas e os primeiros conflitos começaram a se desenrolar. Segundo parênteses, a cana-de-açúcar foi o primeiro produto de monocultura cultivado nas terras brasileiras. E essa monocultura lançou as bases de uma sociedade escravista. Perfeito, todo mundo aqui sabe, a gente vai falar disso ainda. Mas todo mundo sabe que quando a gente fala de produção açucareira, a gente fala de mel. Lembrando que o açúcar é doce, então mel. Monocultura, exportação, escravidão, latifúndio. Toda a produção feita em latifúndios monocultores
que se utilizam do trabalho escravo e o produto é voltado para exportação, a gente diz que esse tipo de produção é uma produção de plantation. Beleza? Então, o item 2 está perfeito. De fato, o trabalho era escravo. E a produção açucareira era monocultura. Mel, monocultura, escravo, exportação, latifúndio. Último parênteses, os portugueses estabeleceram o domínio sobre o território da colônia sem conflitos com as populações nativas. É óbvio que isso está falso, por várias vezes portugueses e índios entraram em choque, portanto, resposta letra C. E pessoal, com isso a gente resolveu mais um simuladinho semanal, já estamos no 8º e olha que a gente só está no mês 4. Começamos abril agora, imagine até o final do ano. Então aqui a gente peca pelo excesso mesmo, a gente peca pelo excesso em tudo. Até porque o meu grande objetivo, e eu prometo isso a vocês, não será de forma alguma a prova de história que vai te tirar de dentro de uma universidade, tá bom? Por história, eu prometo a vocês, vocês estarão totalmente aprovados, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima semana e vem com o cara.